Olá, meu amigo, minha amiga, muito obrigado por vocês estarem aqui no nosso Portal do José, agora a 103 dias das nossas eleições presidenciais, no momento em que os estragos que o governo Bolsonaro está sofrendo, a sua figura pessoal, as suas pretensões políticas eleitorais e a dos grupos de apoio do presidente são muito grandes, de difícil reversibilidade. Basta a gente olhar o que está acontecendo na economia, como se deu esse processo em outros cantos do mundo, através da história, quais são os atores que estão agindo nesse momento, que a gente vai ver que só um milagre, uma alienação completa da maior parte do povo brasileiro, para que essa parcela confira ao presidente da República a possibilidade de continuar fazendo as mesmas coisas que ele está fazendo. Mas isso está ficando cada vez mais descartado. São sobre essas questões que eu quero conversar com vocês aqui no nosso encontro de agora, mas antes de mais nada, se você está chegando agora no nosso portal, aquele protocolo importante, né? Dê o seu joinha, se você não é inscrito, se inscreva, compartilhe os nossos vídeos e mande para cá seus comentários, tá bom? Vamos seguir em frente. Gente, ontem eu abordei com vocês, aliás, em vídeos anteriores, que o presidente da República ele está morto pelo olhar dos grandes veículos de comunicação. Porque quanto mais se esconde o presidente, mais se protege o presidente. Porque quando você apresenta um insano, uma pessoa inclassificável, fazendo uma série de crimes, dizendo uma série de aberrações, evidentemente você causa o desgaste da imagem dessa pessoa diante das pessoas que estão desarmadas, as pessoas que não estão apaixonadas politicamente, as pessoas que têm racionalidade e que não concordam com esse tipo de situação. Muitas pessoas que chegam aqui, pessoas novas, né, perguntam, mas qual é o interesse da maior empresa de comunicação proteger o Bolsonaro? Não é proteger Bolsonaro, é proteger aquilo que Bolsonaro está protegendo. Aquilo que Bolsonaro esconde, o seu ministro da Economia, uma política econômica do nosso país que está contra o povo brasileiro e cada vez mais a serviço de grupos privados nacionais e internacionais. Então não é por gosto, não é por simpatia, não é por nada disso não. É por uma questão estratégica da estrutura de poder que países como o Brasil possuem e que estão cada vez mais contra os interesses da maior parte do povo brasileiro. Essa é a situação principal, essa é a situação nevrálgica e por isso que essas situações se dão. Mas está ficando cada vez mais difícil esconder as insanidades e os crimes porque eles estão atingindo o nosso bolso, na medida que a economia está destrambelhada e cada vez mais beneficiando grupos privados, grupos poderosos também dentro e fora do Brasil. E o Bolsonaro está desaparecido, mas o ministro da Economia também deu uma desaparecida no meio de uma situação tão grave como o Brasil está vivendo. Por onde anda Paulo Guedes? Ontem eu mostrei para vocês, a agenda dele estava vazia e hoje o Senado parece que quer escutar o Paulo Guedes também. Essa matéria aqui do Valor Econômico está dizendo, o Senado aprova convite para que Paulo Guedes vá ao Senado, à Comissão, né, de Economia, e explique o novo reajuste dos combustíveis. Se ele não for, ele pode ser convocado, ele vai ser obrigado a ir. Quem sabe o Paulo Guedes lá, nessa comissão, ele diga alguma coisa, mas a gente não deve esperar muitas novidades não, porque o Paulo Guedes é o típico estelionatário econômico. Ele mente na sua cara e quer te convencer que você está sendo lesado, mas e que essa lesão é muito boa para você ou para as futuras gerações. Então, o fato dele aparecer também não ajuda muito não, talvez até reforce a ilusão que muitas pessoas têm que ele é uma pessoa competente, que é uma pessoa que está fazendo alguma coisa de positiva para o Brasil. Ele só está agindo a favor de interesses privados, isso é notório no que a gente vê, porque ele está, inclusive, mancomunado com outras figuras que a gente vai falar aqui. Pois bem, olhando a agenda de Paulo Guedes hoje, o que a gente vê? Agenda do Paulo Roberto Nunes Guedes, sem compromissos oficiais. O presidente da República é um grande morcego, ele só trabalha, entre aspas, para si próprio, para fazer campanha e gastar dinheiro público a favor de si, e não a favor de algum interesse público, como a gente já falou aqui. Na outra ponta, o ministro das Minas e Energias foi convocado para ir hoje na Câmara dos Deputados e disse o seguinte, que nós já sabemos, né? Esse governo está atrelado com os interesses privados. Então, o que ele disse? Não é possível interferir no preço de combustíveis, de ministro de Minas e Energia. Então, todo tipo de história que vier a acontecer agora em relação à política de preço da Petrobras será apenas cosmética para enganar o povo brasileiro. E o governo está mancomunado com Paulo Guedes e Arthur Lira para projetarem uma medida provisória que tem duração de 60 dias, podendo ser reeditada por mais 60 dias. Isso daria tempo de alguns trambiques, alguns truques, algumas mágicas para enganar o povo brasileiro até as eleições, até acontecer o segundo turno. Ontem, o Arthur Lira
ele estava reunido já com os deputados para poder apresentar essas propostas de engabelar o povo brasileiro. Mas quem é o Arthur Lira, né? E qual é o pano de fundo desse tipo de estratégia que o Centrão está adotando agora em relação à Petrobras, em relação a preços de combustíveis? Vamos nos lembrar que no escândalo do Petrolão, os principais atores ali, os principais corruptos, eles eram do PP e do PL. Só que essa gente hoje está querendo que o povo brasileiro esqueça dessa situação, achando que foi uma situação só da esquerda, só de um partido. Mas não. Teve muito gato gordo que está hoje no poder, que critica a Petrobras, que critica o modelo, que estava ali lucrando, inclusive muitos processados como o senhor Arthur Lira. Bom, quem diz pra gente o que está acontecendo nos bastidores não são só pessoas da esquerda. Aqui tem um ilustre personagem da direita que está falando isso que a gente fala também, que é uma coisa notória, a corrupção de Bolsonaro, a corrupção moral de Bolsonaro e para quem é que ele entregou o nosso país. Acompanhe aqui, gente, essa fala do Weintraub. Então, o que acontece? A Petrobras estava num processo de recuperação muito forte, veio o presidente Bolsonaro, infelizmente, já falei isso anteriormente, o presidente Bolsonaro se perdeu, está completamente corrompido, no sentido amplo da palavra. Não estou falando de grana, estou falando corrompido de valores, de falar a verdade. Ele se corrompeu no sentido amplo, né? E hoje a Petrobras assim, o Centrão já sentiu, já está salivando para pegar a Petrobras. O que eles estão tentando fazer? Interferir diretamente na empresa. O que é a Petrobras, o que ela existe dela. Bom, gente, esse vídeo dele tem uns 23 minutos, eu vou colocar para você na descrição, para quem quiser saber essa linha, mas ele está falando para a gente aquilo que a gente já sabe, né? E quem é o Arthur Lira, né? Quando a gente vê o passado de Arthur Lira, a gente vê que ele não tem credencial alguma para ser moralista, para falar interesse público, que ele foi processado e condenado a devolver dinheiro público por um escândalo chamado Escândalo das Taturanas, repleto de funcionários fantasmas, de rachadinhas na Assembleia Legislativa de Alagoas. Gente, é um escândalo violento, vou colocar também na descrição, mas ele está tendo, inclusive, a proteção hoje do senhor Augusto Aras, né? A matéria diz: MP pede prisão de Arthur Lira por crimes apurados pela Taturana. Isso é o Jornal de Alagoas, vou colocar para vocês essa matéria antiga também, só para a gente saber quem é a figura. E lá em Alagoas, ele que foi uma pessoa que pilotou uma parte desse orçamento secreto, dessa coisa absolutamente corrupta e infame aqui do Brasil, ele está em plena campanha e certamente deve ser um dos mais votados lá de Alagoas. A campanha que ele já está estrelando no partido dele, o PL, o partido que nomeou ali os principais corruptos no escândalo do Petrolão e do Mensalão também, né, do Valdemar da Costa Neto, enfim, está exibindo esse tipo de peça publicitária onde diz, desculpem aqui, tá, gente? A canção diz: o Lira é foda. Não sou eu que estou dizendo. Isso aí está no horário eleitoral, não sei como é que isso está sendo permitido. Mas vamos lá. Diz aí, Arthur Lira é foda. Eu vou dizer por quê. O homem é forte de Brasília fez o auxílio acontecer. Oxe, e em Alagoas tem recurso até... Nem vou colocar essa peça para vocês aqui agora, mas eu vou colocar na descrição do vídeo para quem tiver curiosidade de ver até onde vai a infâmia dessa gente, né? E por outro lado, ontem eu coloquei para vocês aqui, no meio desse contexto de crise de meteoros, a fala do senhor Zé Trovão, que ninguém sabe se tem caminhão, enfim, o Bolsonaro colocou o vídeo dele ali, fazendo um ultimato também à Petrobras, como se a Petrobras fosse uma empresa alienígena e que o Bolsonaro não tivesse nenhum tipo de responsabilidade. E ele prometeu que se não houver uma redução no diesel, um desconto de 25% e de 15% no combustível, que os caminhoneiros vão fazer uma paralisação. Mas essa paralisação não se daria apenas por razões políticas, não. É porque os caminhoneiros, as pessoas que precisam do seu instrumento de trabalho movido a gasolina, a álcool, a diesel, estão numa situação absolutamente de emparedamento. Então, vou colocar aqui para vocês um vídeo aqui de um líder caminhoneiro, que é mais conhecido, é mais respeitado, que tem o apelido de Chorão. Ele publicou um vídeo que eu estou pegando aqui no Plantão Brasil, do Thiago dos Reis, para reproduzir para vocês, tá? Vamos lá. O país vai parar naturalmente por não ter condições mais de rodar. Estou aqui em São Paulo, 300 litros de diesel, R$ 2.610, R$ 8,70 o litro do combustível do diesel.
Categoria, vamos acordar. Precisamos sim se unir, todos os estados. Você que é motorista de aplicativo, taxista, transporte escolar, motofletista, não importa. Sociedade, vamos acordar, vamos se unificar e ir para cima da Petrobras. Quando eu falo ir para cima da Petrobras, é ir para cima do governo federal também. Porque quem nomeia o presidente da estatal da Petrobras é o presidente, foi o senhor Jair Messias Bolsonaro, que fez uma proposta para nós, um compromisso de mudar esse preço de paridade de importação em 2018. Por isso que nós acreditamos no senhor. 11 membros do conselho, 6 também é indicação sua. Você pode fazer sim. Vamos para cima da Petrobras, vamos para cima do governo federal. Vai. Então, gente, ele fez um texto aqui, o líder caminhoneiro, o Chorão, que foi mais consequente, né? Ele foi mais preciso quando ele informa que quem determina a política da Petrobras é o governo federal. Gente, vamos nos lembrar, a Petrobras é uma empresa estatal, é uma empresa que tem a maior parte do capital estatal. Ela foi criada pelo povo brasileiro, construída pelo suor e pelo sangue do povo brasileiro. Então, a política dessa empresa não pode ser divorciada do interesse público, do interesse da nossa nação. Só que desde o governo Temer, a política da Petrobras, a política de preço, está voltada para atender acionistas privados, bancos, carteiras de investimento, e não os interesses do povo brasileiro. E o Bolsonaro, fingindo que não tem nada a ver com isso, está querendo, através desse tipo de trambique que está sendo montado pelo Arthur Lira e também com a complacência de muitos deputados e senadores, colocarem a Petrobras no centro de uma discussão para simplesmente fraquejarem, né? Enfraquecerem, melhor dizendo, as barreiras que ainda tem na Petrobras para eles poderem assaltar, como eles já fizeram no passado aqui no Brasil. Essa situação que está acontecendo hoje no Brasil, lá no Equador já aconteceu algumas semanas antes de nós, né? Aumento nos combustíveis. E o que nós estamos vendo no Equador é exatamente isso aqui, ó. Protesto contra alta de combustíveis faz Equador declarar estado de exceção. Gente, a coisa está complicada lá no Equador, tá? Os caminhoneiros, os trabalhadores, as pessoas que estão sentindo no bolso essa pancada estão se movimentando. E esse pode ser um prenúncio de coisas que podem vir a acontecer aqui no Brasil. Vamos acompanhar um trechinho dessa matéria aqui da agência France Press. El presidente ecuatoriano Guillermo Lasso anunció el viernes la medida que aplica en 3 provincias, incluyendo donde está Quito, ante la violencia registrada tras 5 días de movilizaciones que reclaman una rebaja de precios de combustibles. Então, é o seguinte, as manifestações estão quentes lá pedindo a redução nos preços dos combustíveis, porque ficou impraticável, né? Várias matérias aqui, outra agência, Agência France 24, indígenas de Equador desafiam estado de exceção com bloqueios de ruas, né, de rotas, né? Então, essas são as situações que estão acontecendo já nos países perto da gente aqui. E a situação não tende a melhorar nesse quesito preço, porque eles não querem interferir nisso e também por uma questão objetiva. O Brasil ficou muito dependente de importação e esse ex-diretor da Agência Nacional do Petróleo está dando esse recado e aviso aqui para a gente. Com risco de falta de diesel, o país deve criar estoques, diz ex-diretor da Agência Nacional de Petróleo. Se nós não tivermos, além desses aumentos, uma política para blindar uma eventual falta de diesel aqui no Brasil, além do preço alto, nós teremos aqui uma escassez do produto e aí essa greve, essa paralisação, que muitos caminhoneiros já estão desenhando para o dia 27, segunda-feira, acontecerá, quer eles queiram, quer não queiram, porque as condições objetivas estão dadas. É muito difícil você trabalhar para pagar, né? Pagar para trabalhar. Então, gente, são essas as questões, os truques vão ser jogados aí, os veículos de comunicação continuarão a esconder Bolsonaro, Paulo Guedes, mas a realidade está falando mais forte. Agora, será que dentro desse contexto, a maior parte do povo brasileiro vai cair nessa milonga e vai querer dar a Bolsonaro mais algum tempo para ficar à frente do nosso país? Ele sabe que não, nós todos sabemos que não. Isso explica porque o destempero, porque estão todos rodando como baratas tontas, tentando alguns truques para engabelar o povo brasileiro, ou pior do que isso, né? Para ameaçar o povo brasileiro com essas estratégias malucas que eles colocam aí
nas entrelinhas das redes sociais, tá bom, gente? Eu fico por aqui, vamos nos manter cada vez mais aqui vigilantes e atuantes, tá bom? Um grande abraço e até o nosso próximo encontro. Tchau!